São 9 horas e 54 minutos. A capital paulista amanheceu com uma garoa fina. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima é de 20. O MAC Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Grupo teatral mostra a violência que o paulistano sofre no dia a dia. Fundo público eleitoral causa descontentamento entre os cidadãos. Nossa equipe de reportagem realizou uma matéria especial sobre a inclusão, facilidades e dificuldades dos deficientes visuais. No programa de hoje, preparamos uma matéria especial sobre deficiência visual e sua inclusão através da educação. Nessa primeira parte, a repórter Maiara Zago mostrará as facilidades e dificuldades de acesso aos livros adaptados. A Organização Mundial da Saúde aponta que as principais causas de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. Segundo dados do IBGE, hoje são 500 mil cegos no Brasil e quase 5,5 milhões de deficientes visuais. Para ter acesso à educação, eles utilizam os livros falados ou a língua em braille. E o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, fez um acordo com o Sindicato Nacional dos Livros, que representam mais de 30 editoras e quase metade do mercado editorial, para viabilizar livros acessíveis para deficientes visuais. Esse acordo tem um prazo de ocorrência de 180 dias e será disponibilizado através da plataforma online do sindicato. A gráfica, ela funciona, atende nosso público interno e externo. Nós damos cursos de capacitação profissional e cursos na área de reabilitação. As pessoas nos procuram, é feita uma triagem e aí nós vemos os cursos que essa pessoa pode fazer aqui. O mercado editorial voltado para deficientes visuais hoje tem sofrido grandes mudanças. Uma delas é a lei que está em vigor, de número 13.146, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na qual indica em seu artigo 68 na adoção por parte do poder público de mecanismos de incentivo à produção, edição, difusão, distribuição e comercialização de livros em formatos acessíveis. Nós da Biblioteca Luiz Braille, nós temos uma produtora de livros, né? Então nós transcrevemos livros em tinta já editados, né? Através de uma lei federal que permite, lei de direitos autorais que permite essa transcrição para a utilização do público deficiente visual. O livro em tinta, então, ele é escaneado, depois revisado essa parte digital, revisado depois de impresso em braille, encadenado, catalogado, aí o livro vai para a estante. Contudo, a assistência do governo e o direito de acesso à leitura têm travado uma relação estreita. Há algumas ações do governo no sentido de algumas coisas em termos de livro didático, mas ainda é muito tímido. Hoje não há como aprender sem o uso do Braille, do sistema Braille. Porque o Braille, o computador, essas novas tecnologias todas, não substitui o Braille. A única maneira que ele tem o contato com a grafia das palavras é lendo mesmo, e a única maneira de ler é com o tato, é o sistema Braille. A segunda parte dessa matéria você vai conferir no final dessa edição. Agora, visando evitar o preconceito em processos seletivos, um grupo de 78 empresas espanholas, entre elas algumas multinacionais, decidiram aderir em julho deste ano a uma iniciativa do governo e adotou em seu processo seletivo o modelo conhecido como currículo cego. E não foi só na Espanha que esse método está fazendo sucesso. Em 2006, a França aprovou uma lei obrigando qualquer empresa com mais de 50 funcionários a adotar o método de currículo cego em seus processos seletivos. A nova legislação entrou de vigor, de fato, em 2014. O preconceito está em todas as partes e o mercado de trabalho não fica fora disso.
Segundo estudo feito pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, mesmo sendo minoria na população brasileira, os brancos ocupam cerca de 70% do funcionalismo no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, as mulheres ocupam apenas 19% dos cargos de liderança nas empresas. Nos Estados Unidos, um estudo promovido pelo Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas teve como conclusão principal que pessoas com nomes considerados brancos, como Emily ou Greg, precisam enviar cerca de 10 currículos para receber uma ligação de volta. Enquanto isso, pessoas com nomes considerados afro-americanos, como Jamal ou Lakeisha, precisam enviar cerca de 15 currículos para obter o mesmo resultado. Visando quebrar essas desigualdades sexistas e raciais, foi criado o currículo cego. Neste método, dados pessoais dos candidatos como idade, nome, foto, endereço e nacionalidade são omitidos. Se possível, o e-mail também é alterado, visando evitar que o recrutador consiga descobrir o nome da pessoa. Apenas características profissionais aparecem de maneira completa. O anonimato busca colocar apenas as qualificações profissionais e educacionais à prova, impedindo eliminações por razões preconceituosas. Com mudanças mais tímidas do que o governo esperava, a reforma política foi sancionada a tempo para ter validade nas eleições do ano que vem. Com alguns pontos polêmicos, como a criação de um fundo público eleitoral para campanhas políticas, a população já mostra descontentamento com a reforma. Roda o VT. A corrida eleitoral do ano que vem já tem suas regras definidas. Após longos debates na Câmara que vem desde o ano de 2014, a reforma política foi enfim aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Agora haverá teto de gastos para todos os cargos eletivos em disputa. Para candidatos à presidência da República, por exemplo, o limite será de 71 milhões de reais. Em 2014, as chapas de Dilma e Aécio declararam gastos de 350 e 223 milhões, respectivamente. Em caso de segundo turno para cargos do Executivo, o limite é de metade do valor gasto no primeiro turno. Já no Legislativo, o teto é de 1 milhão para candidatos a deputado estadual e 2,5 para deputado federal. A arrecadação de recursos foi antecipada de meados de agosto para o dia 15 de maio. O financiamento empresarial de campanha continua proibido desde 2015 por decisão do Supremo. Um ponto de divergência é se candidatos poderão custear toda a campanha ou se acabariam se enquadrando nas regras de doação de pessoa física. Outro ponto de grande divergência e insatisfação popular foi a criação de um fundo eleitoral público de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu acho que cada um teria que bancar a sua própria candidatura, como o profissional liberal faz. Eu acho que é muito desnecessário, porque tem tantas outras prioridades no nosso país e esse dinheiro não vai ser bem investido com campanha. Para o cientista político Murilo Gaspardo, a existência de um fundo público é importante, mas existem disparidades em sua distribuição. De alguma maneira, ela viabiliza o financiamento do processo eleitoral de maneira mais independente do poder econômico, ela acaba por reforçar uma outra forma de desigualdade política por meio do favorecimento daqueles partidos já estabelecidos, daqueles partidos que estão mais integrados ao sistema, né, que tem as maiores bancadas da Câmara Federal, e também o controle dos caciques partidários em uma época em que existe uma demanda da população por renovação política. Agora vamos aos destaques dos principais jornais no mundo. The Guardian. O Reino Unido começará a registrar 3 milhões de cidadãos da União Europeia até o final do próximo ano. O destaque do Le Monde vai para Barcelona. Os independentistas se mobilizaram para denunciar a ferocidade de Madrid. Os catalães foram às ruas para exigir a libertação de 2 líderes políticos que buscam a independência. O jornal estadunidense destaca uma improvisada conferência de imprensa, onde o presidente Trump e o senador Mitch McConnell tentaram transmitir uma sensação de harmonia, após meses de discussões amargas e privadas que ameaçaram prejudicar o impulso legislativo.
Aumento de ataques aos terreiros e às religiões de matriz africana revelam crescimento de intolerância religiosa no país. Segundo o relatório da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o estado do Rio de Janeiro lidera ranking de casos relacionados à intolerância religiosa. Confira na reportagem de Vitória Silva. A intolerância religiosa é dada como toda ação de julgamento ou desrespeito contra outras religiões. Por exemplo, terreiros destruídos, comentários de ódio e agressões físicas e morais aos seus seguidores. As religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância religiosa. Segundo o IBGE, no ano passado foram registrados 300 casos pelo Disque 100. Mas a gente sente um certo preconceito, assim, se você sai da casa espírita toda de branco, porque se você não teve tempo de trocar de roupa, e você tá de uma calça branca e uma camiseta branca, você já é olhada com outros olhos. Esses números ainda podem aumentar, pois os dados de 2017 ainda não foram atualizados pela Secretaria de Direitos Humanos. Os grupos se articulam para realizar manifestações que pedem pela paz e o fim da violência por intolerância religiosa. Eu parto do seguinte princípio: a pessoa crê no que ele quer. Se existe um Deus, uma energia, um ser maior, ok. Se você não acredita num Deus, aquele cara de barbinha, cabelo, sentado num trono, e acha que essa energia é um sapo, ok. Quem sou eu para criticar a sua fé? De acordo com pesquisa do IBGE, cerca de 56% dos brasileiros está acima do peso. Veja como as artes marciais podem beneficiar a saúde de seus praticantes na reportagem de Lucas Antônio. Já se pegou imaginando o que a pessoa ao seu lado no metrô faz quando não está trabalhando? Ou para onde a pessoa do carro ao lado está indo com tanta pressa? Já pensou que depois de um dia longo e estressante ela pode estar vindo para cá? MMA significa artes marciais mistas em inglês, ou seja, é o treino de diferentes modalidades de luta em pé ou no chão, como jiu-jitsu, muay thai e boxe. Segundo estudo feito em 2011 pela empresa de auditoria Deloitte, o MMA era o segundo esporte que mais iria crescer no Brasil e hoje é extremamente difundido pelo país. E para muitos de seus praticantes, a saúde é o principal motivo. No último semestre da minha faculdade eu tinha engordado muito, eu cheguei a 96 quilos. E eu entrei no jiu-jitsu, comecei a treinar e me empolguei, quis lutar campeonato e tudo, e para isso eu tive que perder peso. E eu consegui perder 18 quilos no jiu-jitsu. Então, cheguei em 78 quilos, foi muito benéfico para mim, meu preparo físico melhorou, consegui voltar ao meu porte físico normal, que seria. E, cara, é uma coisa que, assim, apaixona a gente. Que praticar atividades físicas faz bem para a saúde, disso todos já sabem. Mas os benefícios do MMA podem ir além da proteção pessoal e surpreender aqueles que ainda não conhecem o esporte. Segundo a revista Gracie Mag, além de ajudar na saúde do corpo, promovendo um gasto médio de 1.000 calorias por treino, as artes marciais podem ajudar na saúde mental, combatendo o estresse. E há quem diga que a qualidade de vida melhorou muito. Quando eu retornei, eu estava com 83 quilos, agora tenho 74. E com mais disposição, mais força física e mental. Não é só uma arte marcial, é um jogo de xadrez. Faz com que a gente pense bastante, desenvolvendo não só o corpo, o espírito e a mente. Jovem, adulto ou idoso, não faz diferença. No final do dia, o bem-estar do corpo e da mente é o que todos lutam para manter. A tecnologia sempre surgiu para nos ajudar. Com a popularização dos smartphones, diversos aplicativos podem ser baixados para entreter, trabalhar ou até mesmo para cuidar da nossa saúde. O repórter Álvaro Nabuco explica como são os aplicativos de saúde em sua matéria. Cuidar da saúde na correria do dia a dia não é fácil. Na agitada cidade de São Paulo, fica cada vez mais difícil ficar de olho na nossa saúde. Mas felizmente a tecnologia existe para nos ajudar. Eu faço academia e eu também me preocupo com a minha alimentação para ser algo mais saudável. E eu uso o aplicativo Saúde do iPhone para eu ter o controle dos meus gastos, dos meus ganhos. E é muito bom.
Diversos aplicativos de saúde são disponíveis tanto para iOS quanto para Android e servem para ajudar a perder peso, balançar a alimentação ou até mesmo ajudar a se manter hidratado e regularizar o sono. Ana usou o aplicativo padrão de saúde do Android, que já veio instalado em seu celular, para manter-se hidratada e ingerir a quantidade de água diária necessária e recomendada. Na correria do dia a dia, no trabalho, nessa vida louca que a gente leva, a gente esquece até de beber água. Então eu tenho um aplicativo no celular que toca me avisando que é hora de beber água. O Sleep Time, disponível para ambas as plataformas, ajuda a ter uma qualidade de sono melhor. Para isso, basta colocar o seu smartphone debaixo do colchão. Dessa maneira, o aplicativo detecta os movimentos durante o sono e mostra um gráfico. Eu, na verdade, baixei esse aplicativo porque eu estava precisando regular o meu ritmo de sono. Eu estava dormindo muito mal e agora eu uso ele. Ele é meu despertador, ele me diz como que está sendo a qualidade do sono, quantas horas que eu estou dormindo por noite. Está me ajudando bastante. E veja a seguir. Política de contenção pode afetar a manutenção do passe livre na cidade de São Paulo. E a acessibilidade ainda é um grande problema para o paulistano. Voltamos em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O trânsito é um grande problema na cidade de São Paulo por poluir, tornar a segurança vulnerável e gastar tempo dos cidadãos em congestionamentos, já fazendo parte da rotina deles independentemente da classe social. O trânsito é um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Mata, polui o ambiente, torna a segurança da população mais vulnerável e gasta muito tempo dos cidadãos só em enormes filas causadas em congestionamentos. Com quase 7 milhões de veículos em São Paulo, esse número quadruplicou em relação à população da cidade, que, por sua vez, aumentou 32% desde 1980. De acordo com a CET, a velocidade média na cidade é de 32 km por hora no pico da manhã e 18 km por hora no pico da tarde. Para a infelicidade dos paulistanos, o trânsito engarrafado já faz parte da rotina deles, independente da classe social. Em mais de 12 meses de governo, o prefeito de São Paulo, João Dória, se divide entre críticas e elogios dos moradores da cidade. Entre as polêmicas da política de contenção de gastos do governante está a manutenção do passe livre em transportes. Desde a posse do prefeito João Dória em janeiro deste ano, a vida de muitos beneficiários do passe livre estudantil mudou. Isso porque o governo atual alterou a legislação vigente, fazendo com que os usuários desse benefício perdessem o direito de usar suas cotas em 24 horas, o que agora funciona em 2 turnos de 2 horas cada, prejudicando aqueles que demoram mais do que esse período para chegar ao trabalho ou à escola, por exemplo. De acordo com a atual gestão, a economia gerada com a nova lei deve chegar aos 70 milhões de reais até o final de dezembro. Entretanto, mais do que o impacto causado pela mudança desde agosto, os frequentes problemas com recarga vêm atrapalhando a vida dos usuários, que alegam máquinas sem manutenção, com mau funcionamento, afetando principalmente a leitura dos cartões para a efetuação de recargas. Segundo a Prefeitura, os problemas estão sendo tratados caso a caso e, de modo geral, serão todos solucionados até o final do ano. Segundo a Constituição, todas as pessoas têm direito de ir e vir, mas não é o que acontece no dia a dia. Os problemas de acessibilidade nas calçadas de São Paulo são diversos. Confira na matéria de Beatriz Messa.
O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o que se convencionou a chamar de direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros, ou seja, qualquer pessoa, livre ou não de deficiência ou mobilidade reduzida, deve ter o direito de poder chegar facilmente a qualquer lugar. Porém, na prática não é o que acontece. Degraus, inclinações, remendos, buracos, piso escorregadio são alguns dos muitos obstáculos encontrados pelas calçadas da cidade de São Paulo. Dados do IBGE apontam que mais de 14% dos brasileiros convivem com algum tipo de deficiência definitiva. Portanto, a questão merece a atenção dos órgãos públicos, para efetuar mudanças significativas que contribuam para uma melhor acessibilidade a todos. Com inspiração nas sinalizações de Tóquio, as faixas diagonais em São Paulo estão nas ruas desde 2014. Hoje, elas atendem à determinação do Conselho Nacional de Trânsito e são de cor verde. Mas você sabe para que elas servem? Confira na reportagem de Diane Nascimento. Um estudo realizado em fevereiro de 2016 pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, comprovou que 66,9% de 121 entrevistados aprovam as faixas diagonais encontradas em pontos centrais de São Paulo, como os cruzamentos entre Rua Galvão Bueno e Praça da Liberdade, Avenida Paulista e Consolação e Avenida São João com a Ipiranga. Com o intuito de agilizar a mobilidade dos pedestres, elas prometem reduzir o tempo de travessia. No caso da Ipiranga com a São João, o tempo cai de 159 para 88 segundos, de acordo com os dados da própria CET. As faixas diagonais têm bom índice de aprovação pelos paulistanos. Elas existem em locais como Avenida Paulista, São João com a Ipiranga e Praça Galvão Bueno com a Liberdade, economizando alguns segundos na travessia de pedestres. Com as mudanças na legislação do passe livre estudantil, alguns impasses fizeram com que muitos estudantes tivessem prejuízo. Em contrapartida, o governo atual prevê uma economia grande até dezembro deste ano. Buracos, irregularidades e desníveis são problemas nítidos em São Paulo. Eles estão presentes nas calçadas de todos os cantos e bairros, mas a prefeitura pouco faz para melhorar ou solucionar isto. Na correria do dia a dia da capital paulistana, é possível se deparar com inúmeras formas de arte pelas ruas, sem precisar gastar dinheiro nem se locomover do local de trabalho. Os chamados artistas de rua têm o desejo e o objetivo de levar arte às pessoas que circulam no grandes centros, além de ser neste ofício seu principal ganha-pão. Ao andar pelo centro da cidade de São Paulo, não é muito difícil de avistar um ou outro artista fazendo algo fantástico. Músicos, atores, palhaços, malabaristas, artesãos e muitos outros costumam colorir ruas e bordar sorrisos nos rostos das pessoas que já estão sufocadas pela rotina. Com 2,7 km de extensão, a Avenida Paulista tem muitos significados para quem mora na cidade de São Paulo. É o centro nervoso do mercado financeiro e um dos pontos turísticos mais visitados na capital. Agora virou palco de artistas e principalmente músicos de rua. Eles se espalham pelas calçadas e sob as marquises dos prédios. Desde outubro de 2015, quando passou a ser fechado aos domingos, das 9 às 17 horas, virou o programa certo do paulistano. E no próximo bloco você vai ver algumas curiosidades do mercado municipal de São Paulo. E a tecnologia renovando a moda. Voltamos em instantes. O Mercado Municipal de São Paulo é aquele tipo de passeio cultural que todo paulistano tem que fazer pelo menos uma vez na vida.
Isso pode ser explicado graças à sua história, variedade alimentícia e estilo arquitetônico, que agradam pessoas de todas as idades a 84 anos. Diante desse cenário, não há como negar que ir até o Mercadão é como embarcar em uma aventura incrível, que mistura os mais variados tipos de sabores e sensações. Ficou curioso? Confiram todos os detalhes na matéria de Ellen Cristiani. Localizado na Rua Cantareira, o Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, é aquele tipo de passeio gastronômico e cultural, recomendado para os mais variados públicos. O dia a dia no Mercado Municipal começa cedo, hein? 6 horas da manhã a gente abre a loja, a gente tem que montar essa banca inteira, que dura mais ou menos 1h30 aí montando as frutas. E quando é umas 8h30, 9 horas começa a vir um público, né? Que vem degustar o pastel, comer fruta diferente. A gente começa o nosso atendimento do dia a dia. Seja para comer o famoso sanduíche de mortadela do Roca Bar ou para conferir a belíssima arquitetura e estilo eclético projetado por Francisco Paula Ramos de Azevedo. O espaço recebe cerca de 50 mil visitantes por semana e conta com 300 estantes, com produtos que vão das tradicionais frutas e legumes nacionais até bebidas e especiarias raras que você só encontra por aqui. Não é à toa que, diante dessa infinidade de opções gastronômicas e culturais, desde 1933, o Mercadão se tornou um dos pontos turísticos mais famosos do centro histórico da cidade de São Paulo. Meu público é muita gente de fora. Gringo, fora do estado, nordestino, baiano, todo tipo de gente que está aqui, né? O pessoal de São Paulo não costuma vir muito no mercado porque muita correria de trabalho, né, e tal. Quem vem mais aqui é o pessoal que vem viajar para cá e acaba passeando por aqui. As tendências de moda se renovam a cada temporada que passa, e é comum que essas renovações incluam cada vez mais a tecnologia. O mercado de moda ganhou recentemente um novo formato para o consumo das fashionistas. O sinal Buy Now é uma tendência estrangeira que chegou às passarelas brasileiras do São Paulo Fashion Week. O formato facilita a compra de peças das principais marcas do desfile. Com a intenção de disponibilizar e vender produtos simultaneamente com a transmissão dos desfiles, as modelos são como inúmeros manequins no local mais amado pelas fashionistas, a passarela de desfile. O projeto torna as modelos em uma espécie de vitrine viva. Enquanto desfilam pelas marcas, as pessoas que estão lhe assistindo consomem aqueles modelos de roupa. Eu era mais nova, eu desfilava dentro de salões de beleza por uma marca específica. E a gente desfilava em salões que tinha o público daquela marca. Então, de fato, facilitava. Mas isso só tem poder, só tem força quando você consegue unir, de fato, a marca com o público e escolhe o local adequado para fazer isso, né? Não dá para simplesmente decidir fazer uma vitrine viva em qualquer lugar ou... de repente, em qualquer shopping, em qualquer contexto, em qualquer momento. O mesmo acontece com o e-commerce e novas lojas que atuam via Instagram com o uso de tecnologias e internet. Então eu não acredito que existe uma substituição, mas eu acredito que tem público para todo segmento. E isso é que é a riqueza, é a gente conseguir atender todos esses públicos, seguindo a preferência de cada um, da forma de como cada um gosta de ser melhor atendido. A ideia que, por enquanto, chega a ser controversa no mundo da moda, já ganhou, por outro lado, inúmeros fãs, e inclusive um site que permite a experiência do sinal Buy Now. O site de mesmo nome dispõe de desfiles de marcas selecionadas que, por meio de assinatura dos clientes, permite que eles vejam o espetáculo da moda e comprem ao mesmo tempo. O ponto principal é, ainda veremos muitos desfiles com a iniciativa, e a tendência é que aumentem cada vez mais nos Fashion Weeks ao redor do mundo. Uma companhia de teatro decidiu se manifestar contra as diversas violências do dia a dia. A peça expõe casos de agressões como bullying e machismo, com base em histórias reais. As apresentações são de graça e ocorrem em diferentes ruas da cidade de São Paulo. Confira na matéria de Vitor Melo. Uma pesquisa feita pela ONU mostra que metade das crianças e jovens do Brasil já sofreu bullying por razões como aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem.
Além disso, um levantamento feito pelo YouGov mostra que 9 em cada 10 mulheres já sofreu algum tipo de assédio em público. O Grupo Gay da Bahia tem registrado que um LGBT morre a cada 25 horas como vítima da LGBTfobia. Esses são somente alguns dos dados que mostram como a violência tem diversas formas de acontecer. Foi pensando nisso que a Companhia Visceráveis criou a peça Rotulados. A produção foi criada a partir de histórias de pessoas que sofreram esse tipo de agressão. Toda semana, eles se apresentam em locais públicos de São Paulo para discutir algumas dessas questões. Então a gente resolveu trazer coisas muito pessoais nossas, histórias nossas, de momentos difíceis nossos. E foi ali que a gente foi começando a construir as cenas, construindo bem em cima do ponto de vista da pessoa que sofreu aquelas crises, para que o público conseguisse praticar empatia com aqueles personagens. Para eles, a apresentação em público, por meio da arte, é uma forma de abrir essa discussão. Assim, mais pessoas podem assistir e se engajar. No tempo que a gente queria mostrar essas histórias, a gente tinha que fazer o lado do agressor. Então, como é uma realidade muito fora da gente ser o agressor dessas pessoas, foi um processo bem difícil para colocar na prática. A companhia se apresenta aos finais de semana e feriados. O local varia de acordo com a apresentação e pode ser conferido em São Paulo nas redes sociais. Uma pessoa se torna cega a cada 5 segundos no mundo, e um dos maiores desafios das pessoas com essa condição ainda é a inclusão escolar. Na segunda parte da reportagem sobre deficiência visual e educação, você acompanha as dificuldades e vitórias em uma sala de aula. A reportagem é de Maria Clara Lucci. Entre os problemas de nascença e causados por acidentes, a deficiência visual também é causada por algumas doenças, como a retinoplatia diabética, caso da artista plástica Andressa Rovida. Então, eu perdi a visão, eu tenho diabetes desde os 11 anos de idade, diabetes tipo 1, e quando eu estava com 21 anos, eu desenvolvi uma doença chamada retinopatia diabética. Em 1998, quando Andressa perdeu a visão, ela estava matriculada no curso de arquitetura. O problema ocasionou seu distanciamento dos estudos. Nessa época, eu estava no 4º ano da faculdade de arquitetura. E a minha perda foi gradativa. E um mês depois, a chefe de departamento foi até minha casa me informar que não poderia continuar estudando porque não existia arquiteto cego. Como professora de artes e arte-terapeuta, uma de suas missões é guiar outros professores na inclusão desses alunos. E hoje eu utilizo a arte-terapia como reabilitação para pessoas com demências, para idosos, para lesões neurológicas. Falando em inclusão, uma professora de inglês em São Paulo descobriu que a tecnologia pode ser sua grande aliada. Eu já estava utilizando o QR Code para ensinar os meus alunos, para criar uma forma comunicativa de que eles tivessem a matéria no próprio celular e para economizar recurso de impressão, que também é uma coisa que sempre foi forte para mim, essa questão. Ela nem sempre imaginou que o código seria usado para esse fim, mas graças ao projeto foi convidada para compartilhar sua experiência com o mundo. Eu, pessoalmente, já dei curso a respeito de ensinar o professor desde baixar o aplicativo, qual aplicativo que permite com que a gente coloque essa informação, porque também só há alguns aplicativos que somente a parte de leitura da informação, em que momentos da aula. Apesar do Brasil se mover lentamente em direção ao processo de inclusão, mais de 698 mil alunos já estudam em escolas normais. O fator-chave é ter o conhecimento, então a capacitação dos docentes, dos professores, as escolas precisam investir. Nós não temos no momento aluno deficiente visual, aluno deficiente auditivo. Não temos, mas a tendência, eu espero, tenho muita esperança que isso aumente, é que possamos ter cada vez mais alunos participando e progredindo e estudando. A Sétima Arte está disponível tanto na internet, televisão e streaming. Mas quem ama o modo tradicional de assistir filmes não pode perder o evento que começa na próxima quarta-feira. A repórter Diane Nascimento tem as informações sobre esse evento. Bom dia, Diane! Bom dia, é isso mesmo. Na próxima quarta-feira entrará no ar
entrará no ar o maior cinema ao ar livre. O evento acontecerá no Jockey Club de São Paulo e até o dia 26 de novembro você pode conferir a shows, pré-estreias e assistir a clássicos do cinema, como Kill Bill, do diretor Quentin Tarantino, até o atualíssimo It, A Coisa. Mas, mesmo com capacidade para 1.300 pessoas, você deve garantir os seus ingressos no site openairbrasil.com.br e eles custam até R$50 a inteira. Diane Nascimento para o MAC Notícias. A exposição A Casa tem o intuito de provocar uma observação sobre a criação de um lar. No entanto, este lar foge dos padrões pré-estabelecidos quanto ao uso das funções e dos objetos. O que é uma casa? Quais elementos a diferencia de outros ambientes? E por que deveria haver um padrão para seguir? Essa discussão pode ser começada no Museu de Arte Contemporânea da USP, onde está em cartaz a exposição A Casa. Na verdade, essa casa não fala de decoração, design ou do funcionamento de um lar, e sim de arte. Mais precisamente, do significado de arte nos dias de hoje. Em parte porque o museu possui um número grande de obras de artistas que usaram a casa como tema. A casa ou o ambiente familiar, o ambiente interno dos aposentos, causando muitas vezes o estranhamento, que é o que a arte contemporânea tem a mostrar, uma das coisas que a arte contemporânea tem a mostrar. Então você vai encontrar coisas aqui como, por exemplo, um carpete pintado com uma onça pintada nele. Então é claro que é uma referência irônica de você pintar uma onça e a obra ser uma onça pintada. É importante saber que a arte contemporânea explora muito mais do que sua área de atuação, já que ela não trabalha apenas com objetos concretos, mas principalmente com conceitos e atitudes. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia! Um bom dia e até a próxima edição!